Bom dia a todos e a todas que neste momento estão de ouvido na Rádio Catedral de Muriaé, né? Assistindo esse belo programa que é o programa Bom Dia Mãe Terra. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada. É uma alegria estar aqui de novo, retomando, né? Porque a gente fez uma pausa aí no sábado passado por conta da falta de voz e de garganta desse que vocês estão escutando agora. Eu melhorei um pouco, ainda estou um pouquinho rouco, mas hoje deu para a gente, né, participar, trazendo aqui um olhar sobre o ano que acabou de começar, né? Nós saímos de um período complexo que foi 2024, né? Aliás, os dois últimos anos têm sido muito cheio de desafios, e estamos iniciando 2025, e é a hora da gente se perguntar para onde é que nós estamos indo, ou que desafios nós estamos vislumbrando, seja no plano da promoção dos direitos humanos, seja no plano da prevenção de violação de direitos, seja no plano da reparação, da busca de reparação, né? E aí, para essa conversa, eu trouxe aqui a companheira Aline Schoker, né? Eu vou passar a palavra para que ela faça uma saudação a vocês e se apresente, fale um pouquinho do que ela faz e de onde que vem a voz da Aline, né? Aline, muito bem-vinda, muito obrigada obrigado pelo convite e de estar aqui agora partilhando comigo esse momento. A palavra é sua. Bom, bom dia. É uma alegria estar aqui com o Luiz, com essa equipe maravilhosa da Rádio Catedral, no programa Bom Dia, Mãe Terra, nesse ano de 2025, porque muitas coisas boas nós estamos projetando aí para esse ano, muitos desafios, mas também muitas coisas boas, e para falar de temas tão caros e importantes. Meu nome é Aline Schoker Vaz, eu sou professora da Faculdade de Educação da UENG, do mestrado lá, e também sou vice-coordenadora da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, aqui na coordenação de Minas Gerais. Então, já tem alguns anos que eu pesquiso e milito na área de direitos humanos e educação, né? Seja no âmbito da universidade, seja no âmbito dos movimentos sociais. E tenho aí a alegria de, mais recentemente, estar na Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos na coordenação de Minas, junto com a minha querida amiga Ana Carolina Salvio, que também vai estar com vocês aí no programa. E essa atividade aqui que o Luiz está junto é uma atividade, né, da Rádio Catedral, do programa Bom Dia Mãe Terra, em parceria com a rede, o que é também uma alegria muito grande para nós, uma vez que pessoas da rede vêm aqui bater um papo com o Luiz, com vocês, sobre a importância dos direitos humanos e educação. Então, isso nos deixa muito feliz e dá uma responsabilidade muito grande de ser o primeiro programa de 2025, É mas ao mesmo verdade. tempo feliz, né? Aline, a Ana mora na região de Muriaé, não é? Eu acho que é. Como é que Eu é o nome acho da que. cidade? Ah, não Você lembra? sei. Pois Tem que é. ver com ela. Eu acho que ela mora aí na região da Zona da Mata. Acho que sim. Mas a turma Ah, vai conhecer a Ana brevemente, né? Então, todo uhum. mundo deve ter percebido que eu estou aqui tendo hoje uma interlocutora, né? Com uma história, uma bagagem muito bacana e que vai nos ajudar a pensar sobre, né, as perspectivas para direitos humanos em 2025. Lembrar as pessoas que esse programa vem aqui pela rádio, né? Vocês que estão nos ouvindo, nos escutando, mas quem quiser assistir esse bate-papo pode acessar, né, tanto a página no Facebook quanto no Instagram da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos e também, né, da turma aí de Belisário que ajuda o Frei Gilberto Farinhada a produzir esse programa. Mas vamos ao assunto do nosso dia de hoje, né? Nós estamos aqui hoje, dia 5 de janeiro, né? Isso, sábado, 5 de janeiro, né? Ou 4, não, 5 de janeiro. Então, a gente está no primeiro sábado do ano e vamos, então, trocar ideias aqui sobre
o que esperar desse ano. Aline, qual que é o seu olhar assim, em termos de promoção dos direitos humanos? O que seria prioridade para quem está nessa luta, seja no campo ou na cidade, né? Olha só, é muito, essa pergunta, ela é muito desafiadora, né? Porque quando a gente fala em direitos humanos, embora eles sejam universais, a gente precisa de pensar também dentro do contexto do Brasil, das É, lutas no contexto brasileiro. Porque mesmo que os direitos humanos sejam universais, pode ser que em algumas regiões, locais ou países, um direito, ele tem que ser mais não é que ele tem que ser mais tratado, ele ainda não está vencido em termos de luta do que em outros locais. é, São as diferenças regionais, as diferenças de legislação. Então, a gente precisa sempre de particularizar os direitos humanos, não, eles são universais, mas pensar dentro da realidade do Brasil, quais são as urgências, as pautas no contexto perfeito. brasileiro, em outros lugares pode ter Isso, vencido ou não, né? sim. Então, dentro do contexto brasileiro, né, a gente ainda precisa pensar muito na lógica e na dimensão, na perspectiva da promoção dos direitos humanos da criança e do adolescente, Ok. né? É algo Uhum. que a gente precisa de avançar, nessa promoção. E não é só na promoção, na defesa também daquilo que já tem, que já existe, né? Nós vivemos um período aí que, infelizmente, em governos anteriores de extrema-direita, se cortaram, por exemplo, todos os recursos para pensar o combate ao trabalho infantil, que é algo Uhum. que é uma violência, porque toda criança precisa de estudar, né? E não trabalhar nesse momento. Então, assim, aquilo que você falou, né? Nesse último governo, nós estamos tentando voltar com toda uma iniciativa do Estado em relação à promoção dos direitos humanos que foi desmontada no governo de extrema-direita, né? Então, direitos humanos da criança e do adolescente, direitos humanos da pessoa idosa, a gente precisa de pensar isso, né? Nós temos aqui no Brasil uma população que cada dia mais ela se torna idosa, efetivamente. Sim, Então, a gente sim, precisa pensar na promoção do direito dessas pessoas, né? sim. Que estão aí, muitas vezes à margem, e aí a gente precisa de pensar nessa população que cada dia cresce mais, né? Vai chegar um momento que vai ser uma população, inclusive, majoritária, né? Em termos quantitativos. Direitos humanos da pessoa com deficiência também é uma pauta extremamente importante de pensar a dimensão da promoção. Os direitos humanos das pessoas LGBTQIAP+, né? Que também é uma pauta fundamental. A gente tem aí, infelizmente, uma violência enorme em relação a esses grupos, inclusive de extermínio, né? Em função do preconceito. E eu costumo dizer que um último eixo, é lógico que tem outros direitos humanos correlacionados, mas seria pensar a promoção e defesa dos direitos humanos mesmo nas Uhum. instituições. E, principalmente, desconstruir uma ideia do que seja direitos humanos, que é muito banalizada, de forma equivocada, como se direitos humanos fossem para defender bandidos, né? E não é, não é É, nada disso, né? sim. Então, essa visão equivocada sobre direitos humanos também precisa ser posta numa perspectiva de promoção. A gente precisa de dizer à sociedade que é realmente direitos humanos. É. Recentemente, a gente escutou discursos muito tristes de governadores do país reagindo ao decreto da Presidência da República, colocando limites para a atuação da polícia, das polícias militares, né? Colocando limites. O policial não foi feito para julgar um cidadão do alto de uma ponte dentro de um esgoto, né? O policial não foi preparado, não deveria ter sido preparado para espancar uma idosa dentro da sua casa. Então, mais do que nunca, a sociedade precisa de segurança pública, precisa dos policiais, mas um outro policial, né, que a proteja e não aquele policial que agride a sociedade, né? E aí, nos discursos desses governadores, veio muito essa ideia, Aline, assim, estão protegendo o bandido. Esse decreto aí é para facilitar a vida das gangues, da milícia, né? Dentro daquela abordagem ideológica, e já pensando nas eleições de 2026, né? Politizando
uma temática e uma questão tão importante para a população, que é a sua segurança pública, né? Eu incluiria nessa listinha que você trouxe a revisão das práticas de formação dos policiais civis e militares, né? Uhum. É, essas instituições de Estado, elas precisam se submeter à Constituição. Elas têm a obrigação de bater continência para a Constituição brasileira, né? Então, eu acho que nessa lista eu incluiria isso, né? Assim, quanto que está sendo necessário a gente rever a formação dos policiais, né? Acho que a gente pode até fazer um programa aqui sobre isso, né? Como que é a Acho formação do ótimo. policial? A sociedade Isso. sabe como é que eles se formam? Quem dá aula? Quem Uhum. dá curso? Né? Quem dá orientação para um policial chegar num sujeito imobilizado e jogar ele de uma ponte dentro de uma vala de esgoto? Quer dizer assim, eu acho que isso é muito importante, né? Não, fundamental. E aí, por exemplo, é sempre importante, eu sou professora de história também, né? Mas a gente pensar que a história nos ajuda a compreender uma série de coisas. Infelizmente, o Brasil tem histórias aí de ditaduras, né? Tem uma história de ditadura militar aí muito intensa, que foi de 1964 a 1985. E nessas histórias de períodos autoritários, a polícia, o exército pode fazer tudo, né, com a sociedade civil. E não é por aí, né? A gente É, sabe que a é, polícia e o exército servem para segurança, não para atacar a população, é. né? Então, assim, dentro dessa premissa também, é bom a gente pensar, por exemplo, como que se constrói a cidadania no Brasil, né? Tem pessoas, inclusive, que vão discutir sobre isso, assim, é uma cidadania em que a polícia tem direito a tudo, tem direito a entrar nas favelas, tem Aham, direito a bater nas portas, e isso não acontece, por exemplo, na Zona Sul, né? Isso não acontece, por exemplo, com os ricos, não é isso? aham, Então, a gente precisa de pensar muito sobre o papel da polícia e essa história que precisa de ser reconstruída. E aí, a polícia, muitas vezes, né, chama, no caso aqui dos direitos humanos, como direito dos manos, como se fosse direito dos bandidos, né? É uhum. lógico, não estou falando de toda a polícia, estou dizendo que de parte, né? Então, é preciso problematizar isso, porque os direitos humanos é para todas as pessoas, ricos, pobres, para todas as pessoas, não tem distinção, né? E a gente não pode eleger a pessoa pobre ou que está numa situação de pobreza, que é o mais certo a gente falar isso, como uma inimiga, porque ela não é um problema, o problema Um é a risco à situação que ela sociedade, né? está. Como se ela fosse um risco à sociedade. É, O problema é a situação que ela está, e que muitas vezes é uma situação de Estado, não é uma situação de escolha daquela pessoa, tá né? certo. Perfeito. É isso mesmo. Então, essa é uma questão muito urgente no Brasil, É. porque de realmente pensar e tocar de como que a polícia tem que tratar as pessoas e os Sim, direitos das sim, pessoas, né? sim. Hoje, Muito com bom. câmera, por exemplo, pega-se muita coisa triste, né? Que É, antes não é, acontecia, é. mas que hoje, pelas câmeras do celular, A gente se consegue consegue saber o pegar. que houve. É verdade. Isso, Aline, nosso isso. tempo acabou. Ah, não acredito. Oh, meu Acredite. Deus. O jeito, Oh, sabe não qual que é o jeito? acredito. É você voltar para a gente continuar a conversa. Mas o nosso Nossa, eu tempo já tinha acabou. elencado uma série de coisas. Mas beleza, eu vou Nosso tempo é voltar. Quero curtinho. agradecer muito, desejar um 2025 ótimo para todos nós, todas nós aí, e que a gente consiga colocar essa pauta dos direitos humanos realmente como prioritária no ano Perfeito. de 2025. Eu quero voltar mesmo, tá? Isso, tá, nós vamos organizar. Gente, nós vamos nos despedindo. Muito obrigado pela audiência, né? Obrigado, Gilberto, obrigado, Farinhada, a equipe de produção do programa Bom Dia Mãe Terra, pelo serviço que presta. Mas no sábado que vem nós estamos de volta com outro companheiro que também tem uma história muito bonita e que vai poder nos ajudar a pensar muito sobre a questão da memória e direitos humanos. Ok? Beijo grande para todo mundo e até o Beijo, gente. próximo Obrigada sábado. para a rádio. Grande abraço. Feliz 2025.